Boa noite a todos, Renato, eu falando no canal Vasco 68, eu de sempre. Se inscreva quem não é inscrito, curta e acione o sininho de notificações. Gente, tem uma máxima idiota pra caramba que diz assim, não, o futebol é o único esporte que às vezes o pior ganha do melhor. Mentira, todos os esportes acontecem isso. Quem não foi ignorante sabe muito bem que isso acontece no basquete, não só na NBA, aqui no Brasil também. Isso acontece nos outros esportes. Cansei de ver times melhores de futebol, de basquete, de handebol, até jogos individuais de esportes como natação, atletismo, tênis de mesa. Meu irmão, olha só, vamos parar com essa tolice. O que faz um jogo de futebol, por exemplo, ser fácil, se tornar fácil, é quando a bola rola. O time faz o jogo se tornar fácil. Por que eu estou falando isso tudo? O Vasco ontem classificou e mais do que qualquer outro adversário, qualquer outro torcedor que torça contra o Vasco, o próprio vascaíno fazendo ironia, brincando, dizendo que, jogou mal, tinha que ganhar porque era Marcílio Dias. Se vocês observarem, o Vasco tem tido mais dificuldade com esses times, né, do que propriamente com times de maior envergadura, né? Times que batem de frente, clássicos mesmo. E ontem a vitória foi legal porque é um torneio que, se você jogar mal um jogo, tá fora. A gente jogou fora, num gramado que não estamos acostumados, sem nosso melhor jogador, sem ter treinado no campo, com toda a pressão que teve, não adiantou. E nós vencemos com todas as dificuldades, mesmo não jogando bem. Às vezes é necessário, não que se jogue mal, mas às vezes a gente acaba jogando mal, né? Entra numa cortina lá de fogo, de fumaça que outro time faz, e a necessidade de vencer faz com que a gente entre no peladão do jogo. Independente dos erros individuais que houve, erros de passe, o importante foi que nós vencemos. Vocês veem, eu mesmo já estava dando como favas contadas, nós pegarmos o Água Santa. Só que o Jacuipense fez 1-0 no primeiro tempo. No final, o Água Santa, Jacuipense da Bahia, o jogo em São Paulo, o Água Santa, ele empatou e... Pode dar Água Santa? Pode. Ah, mas quem é Água Santa? Água Santa é o atual vice-campeão paulista. Então, gente, o futebol, ele está muito equiparado, muito equiparado. É lógico que os times grandes, os times com melhor investimento, com mais dinheiro, eles acabam se sobressaindo. Mas não é nem mais questão de zebra. Vem os casos aí do Souza da Paraíba, que eliminou o Cruzeiro, o Águia de Marabá, que eliminou o Curitiba. Agora mesmo eu estou vendo o Botafogo jogar com a Aurora. Em 15 minutos o Botafogo fez 2-0 e já está classificando para a próxima fase, que vai pegar o Bragantino. O Bragantino esse que empatou em casa ontem, de um time lá com o nome até engraçado, e ganhou nos pênaltis. Águilas, acho que é o Águilas. E acho que da Vendas, Águilas, Águilas, não sei de onde é que é. Eu sei que o jogo foi duro, disseram que foi uma pelada horrível, e eles venceram nos pênaltis. Então não tem essa, porque o Vasco não fez a obrigação. Porra, se o Vasco não ganha, é vergonha. Se ganha, não deixou mais do que ser a nossa obrigação. Então vamos deixar nós, vascaínos, de sermos tão exigentes, né, conosco, né? Porra, vencemos o Volta Redonda, vencemos o Marcílio Dias, e agora basta vencermos a Portuguesa no domingo, às 18h10, para que a gente confirme a nossa vaga na semifinal do Carioca, independente de quem formos pegar. Podemos pegar o Flamengo, ou o Nova Iguaçu, ou o Fluminense. Vocês veem como é que não tem zebra. O próprio Nova Iguaçu já está classificado para a semifinal. Quem está lutando pela última vaga é Vasco. Botafogo, lógico, muito mais vantagem para o Vasco, por ele já estar no G4, por ele pegar a Portuguesa em São Januário, e pelo fato do Botafogo jogar no clássico Fluminense. Então tudo pode acontecer, mas é óbvio que do jeito que as coisas estão caminhando, o time jogando com segurança, direitinho, com a mentalidade de vencedor e com o mental sem estar muito alterado, que eu acho que tudo leva a crer, né, se Deus quiser, que nós vamos chegar às semifinais. Agora, o que vai passar daí da frente vai ser muito difícil. Independente do que time for, vocês sabem por quê. Não é de agrado da federação, muito menos da televisão da Bandeirantes, que o Vasco passe a fase semifinal, quiçá a final, né? Porque o direito de transmissão, o único time que não tem os direitos de transmissão da Bandeirantes é o Vasco. Então, será que eles vão incorrer, entre aspas, nesse erro?
entendeu? De perder pelo menos um dos 2 jogos, né? Um já vai perder, que é o da semifinal, e perde um da final também. Então não é com o que eles estão contando. Gente, hoje o Vasco, ele renovou com o Piton até 2028. Achei muito bom, pelo garoto, pelo jogador e pelo clube também, porque é mais uma graninha que entra, porque o Vasco estendendo o contrato dele até 2028, esse menino tem muito a progredir, ele sendo convocado para a seleção brasileira ou italiano, por ele ter dupla nacionalidade, é mais uma garantia do jogador permanecer no Vasco, no caso de vendê-lo, arrumar mais um dinheiro ainda. Como já tinha renovado com o Verratti por mais um ano, é explicado, o Verratti já vai fazer 36 anos, o Piton, que é 10 anos mais novo, acho que até mais, tá? Acho que não tem nem 24 anos. Se tiver, não é diferente muito disso, então renova por mais tempo com o Piton. O Verratti, com os 14 gols que ele já tem pelo Vasco em curto espaço de tempo, em alguns meses, já entra na lista dos 10 maiores jogadores estrangeiros que tem mais gols pelo Vasco. Disparado é um rapaz lá da década de 30 e 40 chamado Vila Doniga, que, se eu não me engano, tem 146 gols, ao certo eu não sei. Mas nesse grupo aí entra o Cano em segundo, entra até entra o Riascos, entra o Tenório, entra um monte de gente aí. Aí vai dizer, um monte de bonde, mas o cara já deixou a sua marca lá, 14 jogos, 14 gols, se Deus quiser vai fazê-los, muito mais gols. Então, assim, é só esperar e torcer pelo rapaz. É recuperar o elenco, como eu falei ontem, botar no gelinho, entendeu? E o Payet está se recuperando, mas não vamos nos preocupar de ter o Payet agora para essa partida, por quê? E outra coisa, gente, o Vasco já abocanhou 3.255.000 só de ter passado de fase. Pela participação, 1 milhão e pouco, mais 1 milhão e tanto por ter passado dessa primeira fase, 3.255.000. E ontem, com os ingressos caríssimos, apesar do estádio só comportar um pouco mais de 6.500 torcedores, o Vasco ficou com 60% da renda e ficou com 755.000. Olha que ironia, né? No estádio acanhado, o ingresso altíssimo. Quanto o Botafogo, o Vasco ganhou, acho que 180 mil reais, o Botafogo igual a isso, porque é 50% meio, né? No Rio de Janeiro, estádio grande e tal, mas realmente lá eles meteram a mão, sabendo que a torcida do Vasco ia lotar, ia ocupar todo o espaço a ela destinado, e foi um evento, e quer dizer, não sei se para eles valeu a pena, pro Marcelo Dias. Para nós, valeu porque nós classificamos, né? Mas eu estou vendo agora aqui o campo do Botafogo, que é apelido de tapetinho, né, sintético. Porra, olhando o campo de ontem, realmente dá uma diferença muito grande. Mas o importante é que passamos, faltam uns 40 minutos para o jogo da Água Santa passar. E lembrando, gente, a próxima fase também continua como um jogo apenas. O Vasco joga em casa, sendo com o Jacuipense da Bahia, seja com a Água Santa de São Paulo. E não tem a questão de classificar pelo empate. Se houver empate, vai para os pênaltis, isola na Madeira, Mangalô 3 vezes, show fantasma, porque já espantamos o fantasma do primeiro jogo, lá do Marcelo Dias, que fizeram uma maior balbúrdia e tal. E agora tem o fantasma da segunda fase do ano passado. Então, a cada fase que nós passarmos, vai ser mais um show fantasma. Com todo respeito ao Água Santa, ao Jacuipense, a obrigação do Vasco é ganhar em São Januário, independente de termos ou não pênaltis, independente de termos ou não bons batedores, o importante é nós vencermos o jogo. É esperar mais uns minutos para saber quem vai ser o nosso adversário. E, gente, eu estive vendo que a venda do PEC, a venda do Marlon, fez com que o Vasco e a SAF, né, eles obtivessem uma receita de vendas de jogadores acima do esperado, tanto em 2023 quanto em 2022. Isso tudo é muito importante, porque a SAF vai ser obrigada a colocar o dinheiro esse ano e ano que vem ainda, em 2026, a Vasco SAF vai ter que ser autossustentável. Então, amigo, com eles mesmo, tem que fazer times decentes, né? É lógico, temos que ter um time melhor, temos que ter peças de reposição. O David ontem, eu nunca critiquei, fez um belo gol, né? O do desafogo, o terceiro gol.
e mesmo assim, né, perdemos ainda, como perdemos pro ano todo, o Jair e o Paulinho, nós temos que ter peças de reposição para o meio, fazer mais um meio de ligação, mais um atacante, até porque a gente não pode ficar contando que o Verratti joga os 60, 50, 100, 1000 jogos por ano. Ninguém aguenta. Pode ser um atleta mais velho, mais novo, mas ninguém aguenta. Vocês veem ontem que ele se dedicou até o final, sentindo, não pediu para sair, mas porra, nós temos um elenco bom, mas temos um elenco enxuto. Se nós quisermos chegar mais à frente do Campeonato Brasileiro e da própria Copa do Brasil, ainda temos que contratar. Gente, uma boa noite. Que Deus, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, abençoe a todos vocês e as vossas famílias.